Descubra a emocionante história de Davi e Golias, um relato épico de fé e coragem que atravessa os tempos. Numa época de conflitos constantes entre os israelitas e os filisteus, o gigante Golias, com sua estatura imponente de aproximadamente 3 metros de altura, tornou-se o grande desafio dos guerreiros de Israel. Vestindo uma armadura de bronze que reluzia sob o sol do deserto, ele se aproximava do campo de batalha a cada amanhecer, proclamando desafios e insultos aos soldados de Israel, espalhando temor e desespero. Davi, o jovem pastor de ovelhas, estava determinado a enfrentar Golias, o gigante filisteu, mesmo diante das objeções e incredulidade dos soldados israelitas. Enquanto todos questionavam sua capacidade e o desencorajavam de entrar na batalha, Davi permanecia firme em sua convicção de que o Senhor o guiaria e o protegeria. Recusando as pesadas armas de guerra oferecidas pelos soldados, Davi seguiu para o encontro com Golias com sua funda e 5 pedras lisas que escolhera no riacho. A confiança de Davi não estava nas armas convencionais, mas sim na proteção divina que o acompanhava. Ao se apresentar diante do gigante, Davi declarou com coragem sua confiança no Senhor e a certeza de que ele venceria a batalha em nome de Deus. Mesmo sendo um jovem inexperiente em combates, Davi demonstrou uma fé inabalável e uma coragem extraordinária ao desafiar Golias, mostrando ao mundo que a confiança no Senhor é a maior arma que um ser humano pode possuir. Davi, com sua funda em mãos e a pedra selecionada no pouch, encarou Golias, cujos olhos demonstravam incredulidade diante do desafiante improvável. O gigante, acomodado em sua armadura impenetrável, ria com escárnio da audácia do jovem. Davi, com a confiança que só os guerreiros possuem, girou a funda acima de sua cabeça, produzindo um som crescente que ecoava pelo vale, anunciando o início do confronto épico. Com uma destreza nascida da simplicidade de sua vida como pastor, Davi lançou a pedra com precisão milimétrica, vendo-a cortar o ar em direção ao gigante. O som do impacto ecoou como trovão, e o corpo colossal de Golias oscilou por um instante antes de desabar de forma estrondosa ao chão poeirento. O silêncio tomou conta do campo de batalha, enquanto todos, israelitas e filisteus, processavam o que seus olhos viam. O invicto Golias, derrotado por um único golpe certeiro de Davi, o novo herói cuja fé e coragem haviam mudado o curso da história naquele dia. A vitória de Davi sobre Golias é um testemunho vivo de que a verdadeira força está na fé e coragem, e não na aparência física ou nas armas. Mesmo diante de um inimigo imponente e amedrontador, Davi confiou no poder do Senhor para guiá-lo e fortalecê-lo na batalha. Sua determinação e ousadia em enfrentar o gigante com apenas uma funda e 5 pedras demonstram que a confiança em Deus pode derrubar as maiores adversidades. A história de Davi e Golias nos inspira a acreditar que, independentemente do tamanho dos obstáculos que enfrentamos, podemos superá-los com coragem e fé inabaláveis. Que esse exemplo de Davi nos motive a confiar no Senhor em todas as circunstâncias, sabendo que Ele nos capacita a vencer nossos gigantes e nos conduz à vitória, não por nossa própria força, mas pela sua graça e poder ilimitados. A história de Davi e Golias nos ensina que quando confiamos em Deus e agimos com coragem, Ele nos capacita a superar quaisquer adversidades. Davi, mesmo sendo um jovem pastor de ovelhas, enfrentou o gigante Golias com a convicção de que o Senhor estava ao seu lado. Sua fé inabalável e sua coragem o inspiraram a desafiar as probabilidades e acreditar que, com a ajuda de Deus, ele poderia vencer o inimigo poderoso. O confronto entre Davi e Golias não foi apenas uma batalha física, mas também uma demonstração do poder divino agindo por meio de um servo humilde. Essa história nos lembra que, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, podemos confiar em Deus para nos fortalecer e nos conduzir à vitória. Davi não lutou apenas por si mesmo, mas representou a confiança e a fé que todos nós podemos ter no Senhor. Se seguirmos o exemplo de Davi e confiarmos plenamente em Deus, podemos alcançar grandes feitos e superar os desafios mais difíceis com coragem e determinação, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos capacitar e guiar em todas as batalhas da vida. Assim como Davi enfrentou Golias, o gigante imponente
que amedrontava todo o exército de Israel, muitas vezes em nossa vida nos deparamos com nossos próprios gigantes. Esses gigantes podem assumir diversas formas, como o medo, a dúvida, as dificuldades financeiras, os desafios profissionais, entre tantos outros obstáculos que parecem intransponíveis. No entanto, a história de Davi nos ensina que não importa quão imponentes sejam esses gigantes, se confiarmos em Deus e agirmos com coragem, podemos enfrentá-los e vencê-los. Assim como Davi recusou as armas convencionais e confiou na proteção divina, nós também podemos superar nossos maiores desafios quando nos apoiamos na fé e na certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Que a história de Davi e Golias seja um lembrete constante de que, com Deus como nosso guia, somos capazes de derrotar quaisquer gigantes que surjam em nosso caminho. Que a coragem e a confiança de Davi nos inspirem a enfrentar nossos medos e desafios com a convicção de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A história de Davi e Golias nos convida a refletir sobre a importância da coragem, da determinação e da confiança em Deus diante dos desafios que enfrentamos em nossa jornada. Assim como Davi, um simples pastor de ovelhas que se tornou um grande herói, precisamos estar dispostos a enfrentar nossos gigantes, que podem se apresentar de diversas formas em nossas vidas. Esses gigantes podem ser o medo do desconhecido, a dúvida sobre nossas capacidades, os obstáculos que parecem intransponíveis, as críticas dos que duvidam de nós. No entanto, a história de Davi nos ensina que, quando confiamos em Deus e agimos com coragem, somos capazes de superar até mesmo os desafios mais intimidantes, que possamos nos inspirar na determinação de Davi e na fé que o impulsionou a enfrentar Golias, sabendo que, com Deus ao nosso lado, somos mais do que vencedores e podemos alcançar vitórias extraordinárias em todas as áreas de nossa vida. Que a história de Davi e Golias seja mais do que um relato antigo, mas uma fonte de inspiração constante para enfrentarmos nossos gigantes com ousadia, confiança e fé inabalável. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e família para que mais pessoas possam se inspirar com a história de Davi e Golias.